Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Olá, bem-vindo mais esta semana. E temos connosco também esta semana, para olhar para os desafios do setor da advocacia, o advogado Rogério Alves, que já foi bastonário da Ordem dos Advogados, é Managing Partner e sócio fundador da Rogério Alves e Associados, e é também um dos advogados mais conhecidos da praça portuguesa, podemos também dizê-lo. Estamos a olhar esta semana, como dizia há pouco, para os desafios do setor da advocacia, os desafios que vai enfrentar com o novo Estatuto das Ordens Profissionais, com o impacto da inteligência artificial nesta profissão, por exemplo. São muitas as dúvidas e as incertezas sobre como será exercida a profissão no futuro. E começo por si, Dr. Rogério Alves. Há motivos para haver aqui alguma apreensão sobre o que é que vai ser o futuro da advocacia, o futuro desta profissão, do advogado? Bom dia, obrigado pelo convite. Há motivos, porque para além daqueles que já existiam, basicamente a enorme compressão dos direitos das pessoas. Porque, sabe, o advogado é aquela pessoa que diz às pessoas quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Ensina a cumprir os deveres e exige o cumprimento dos direitos, ou pelo menos diz às pessoas, olha, tem este direito, deve exercê-lo e pode fazê-lo desta forma. Ora, o desprestígio da advocacia, ou da função da advocacia, corresponde sempre à desvalorização dos direitos. E é esse o risco que existe no Esse médio prazo. é o risco geral num mundo cada vez mais securitário, num mundo que cada vez mais despreza os direitos humanos. Os direitos humanos tiveram o seu momento épico na sequência da Segunda Guerra. Foi quando foram feitas as declarações fundamentais e as apostas fundamentais a dizer que nunca mais viveríamos sem democracia, sem liberdade de movimentos, sem liberdade de expressão, sem liberdade política. Ora, infelizmente, por razões várias, que não podemos aqui hoje esmiuçar, tudo isso está em processo de compressão. Hoje, efetivamente, a justiça parece ser um bem cada vez mais inacessível, até porque é muito caro do ponto de vista das custas. Ora, como se já não bastasse todo este ambiente, toda esta envolvente, vem agora esta proposta de alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados que, trazendo alguns aspectos que eu considero positivos, isto é, há coisas que podem e devem ser alteradas. Eu fazia o próprio, quando fui bastonário, introduzi grandes alterações no modelo de estágio. Eu tinha um projeto de colaborar com as universidades na alteração do figurino, que está ainda hoje em vigor. Agora, esta alteração não faz nenhum sentido, porque não responde a nenhuma necessidade relevante, não resolve nenhum problema importante e cria vários outros. E já lá vamos em concreto a esses mesmos problemas. Antes disso, gostava de perguntar ao Miguel, que é também ele advogado, que riscos é que vê sobre a profissão e o que é que o preocupa para o futuro? Só para explicar aqui um bocadinho, às vezes nós, entre colegas, temos aquilo que é uma certa diferença pela personagem. E o Rogério é que sem dúvida alguma, até porque já tive o prazer de trabalhar, nomeadamente em conjunto em alguns dossiês, é uma honra estar aqui ao lado dele e daqui faça devida vénia. Posto isto, temos algumas visões diferentes, até porque o Rogério é daqueles advogados que na gira faz mais barra, eu deixei de o fazer há mais de 20 anos, se calhar porque fui confrontado com um conjunto de constrangimentos que já na altura vivia e com o qual eu teria alguma dificuldade em lidar e seguir a minha carreira exercendo a advocacia, daquilo que é mais a advocacia de negócios e não tanto barra. Portanto, o Rogério terá muito mais capacidade do que eu para explicar e para trazer o sentimento que o advogado vive no dia-a-dia confrontado com a justiça. Eu, se calhar, fruto de uma maior cobardia, talvez intelectual, desistida dessa luta faz tempo. Posto isto, e à tua pergunta, se perguntasse os desafios que colocam se estou preocupado, eu, sinceramente, pela nossa geração, talvez não, mas pelos dos jovens, sim. E acho que quem está, eu tenho 2 filhos em direito e um a começar agora, tenho conversado muito isto dentro de casa, porque fazer aquilo que eles viram o pai fazer nos últimos 30 anos não vai ter rigorosamente nada a ver com o que vai acontecer nos próximos 30. Isto é claramente um marco temporal em que tudo aquilo que serviu e a experiência que nós temos, eu tenho alguma dificuldade hoje em conseguir perceber e antecipar o que é que vai ser o mundo e o mercado da advocacia e a profissão em si nos próximos 10, não é nos próximos 30, é nos próximos 10. Se eu quiser ver uma década, já é complicado. Portanto,
há essa preocupação, se calhar muito mais para as gerações mais novas do que propriamente aqueles que já estão estabelecidos ou estão a chegar a uma fase mais decana da própria carreira. E vamos então aos dossiês em concreto, nomeadamente a esta questão da alteração do Estatuto das Ordens Profissionais. Rogério Alves, o que é que vê de maior preocupação com a introdução destas novas regras que a alteração dos estatutos vai obrigar e que dificuldades é que isto vai criar à profissão de advogado em si? Muito bem. Para ser sintético, primeiro, ameaça à independência da advocacia. Para mim, eu sou alérgico à funcionalização dos advogados. Por isso é que sou um grande defensor da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e sou um grande defensor da liberdade da advocacia e da independência da advocacia, à luz do qual se percebem as críticas a este diploma. Vamos, sim, por partes e muito rapidamente. Com exemplos. A criação de um provedor do destinatário dos serviços. Estes nomes pomposos que agora se arranjam. É uma total, como diria o Mia Couto, um inutensílio. Hoje a Ordem, que tem a sua autorregulação, tem órgãos que são efetivamente destinados a verificar o comportamento deontológico, ético dos advogados, nomeadamente o Conselho Superior e os Conselhos de Deontologia. A autorregulação tem funcionado bem em Portugal. Ao contrário do que se diz, funciona bem porque o controle dos advogados é feito dentro da ordem, mas também fora da ordem. O advogado é responsável criminal, civilmente e disciplinarmente. E das próprias decisões dos órgãos da ordem, há recurso para os tribunais. Portanto, este problema não existia. E o que é que a lei vem fazer? Vem criar não só um provedor remunerado, que vai andar a fazer não sei bem o quê, ele que não percebe muito do que está a ser feito, fiscaliza a forma como foi feito aquilo de que ele percebe menos do que os fiscalizados e do que os fiscalizadores atuais, e a criação de um conceito de supervisão com amplíssimos poderes. E com pessoas independentes da profissão. Com pessoas independentes da profissão, mas com amplíssimos poderes que de alguma forma substituem e prevalecem sobre o poder da autorregulação e que têm poderes amplíssimos em matéria de estágio, em matéria de emissão de pareceres por parte da ordem, em matéria disciplinar. No fundo, a ordem fica com uma tutela, fica com um tutor, fica uma espécie de menor ou maior acompanhado. E isso é mau porque diminui a nossa independência e, sobretudo, é totalmente desnecessário porque não responde a nenhuma necessidade do país, da advocacia, dos direitos, da consulta jurídica, de nada. Estará aqui em causa, por exemplo, o facto disto ser uma medida transversal a tantas ordens, porque no caso da Ordem dos Advogados as questões de regulação interna funcionam, se calhar noutras ordens isso não acontece. Fazer-se um fato que não é à medida, que é para 12 profissões diferentes, cria estes constrangimentos em órgãos que em si funcionam? Admito que essa seja a origem, porque as ordens têm o mesmo nome, mas são coisas muito diferentes. Agora, isto parte de dois mitos totalmente absurdos, na minha opinião. A primeira é a sacrossanta concorrência. Temos de garantir a concorrência. Ora, em Portugal, não há nenhum problema de falta de concorrência. Primeiro, porque há muitos advogados e, portanto, há muito por onde escolher. E, em segundo lugar, porque a prestação, nomeadamente de consulta jurídica, isso tem a ver com a alteração dos chamados atos próprios de advogado e solicitador, tem de ser prestada por alguém que seja competente e independente. E, naturalmente, que quem tem uma entidade patronal na qual desenvolve a consulta jurídica tem constrangimentos de independência, nomeadamente a começar pela da sua entidade patronal. E, portanto, aquilo que está bem vai ser transformado em algo que pode estar mal. Já lá vamos. Antes de entrarmos nessa parte específica da abertura da profissão a outros, queria perceber com o Miguel se isto de alguma forma reduz o nível de corporativismo, porque tem sido uma das justificações apontadas para a introdução destas novas regras e destes novos estatutos das ordens. Eu acho que, sinceramente, negar que existe corporativismo em Portugal, e agora sai fora do direito e das ordens, é negar uma certa evidência. Eu acho que elas, até porque fruto da nossa história, da nossa raiz, nomeadamente da parte do século XX, isso ainda está relativamente enraizado. Mais ainda, eu aqui discordo ligeiramente do Rogério, porque hoje os miúdos, e quando digo os miúdos, os jovens de 20 e poucos anos, quando saem é diferente, pelo menos da minha geração. Quando eu acabei o curso em 92, o Rogério um bocadinho antes, não tínhamos 40 sociedades de advogados a contratar de forma massiva e com contratos de trabalho. Isso não existia. Portanto, nós tínhamos que procurar o nosso patrono preocupava-se em ensinar-nos e em ensinar as coisas boas, as coisas más, a própria independência, tudo isso era ensinado. Hoje há duas coisas, as próprias faculdades cada vez mais preparam os advogados para serem trabalhadores dependentes, ponto, e as grandes sociedades de advogados e as médias grandes sociedades de advogados já procuram também esse mercado. Portanto,
realmente aquilo que nós empiricamente, e pelo menos a minha geração aprendeu, ou aquilo que foi ensinado e aquela que foi estimulada para esta independência, para tudo isto, começa-se a perder um pouco, exatamente porque cada vez mais, e particularmente os melhores licenciados em Direito, os melhores alunos, vão ser encaminhados para uma forma de trabalhar em que essa dependência económica que é criada, porque uma coisa é eu ter 50 clientes, 100 clientes, 150 clientes, e em 150 clientes eu tenho alguma dependência económica se perder um, ou se perder o principal. Quando eu tenho uma só fonte de rendimento, já é complicado. Se eu tenho alguém que me diz, ou que tens de começar a escrever isto, quer gostes, quer não gostes, concordes ou não concordes, porque se a seguir vais embora, é complicado. Portanto, eu acho que hoje a advocacia não é exatamente a advocacia que existia algumas décadas atrás e, como tal, tem desafios diferentes. E isso leva depois também a outras questões. Agora, e à tua pergunta em relação ao corporativismo, eu acho que ele existe, eu acho que não é exclusivo de todo da Ordem dos Advogados e daqueles que são, e daqueles que são seus membros e meus pares. Agora, acho que, tal e qual, e aquilo que eu sempre discordei, já falámos aqui 2 ou 3 vezes desta questão, a interferência política, a tentação política de interferir nas ordens, e particularmente aquela que talvez tenha como seu baluarte essa independência é a Ordem dos Advogados, a criação do provedor e do Conselho de Supervisão, com os poderes que tem, da forma como está feita, é claramente um risco vermelho, uma linha vermelha que foi ultrapassada. Falava aqui há pouco, Rogério Alves, da questão da independência. Há também aqui a questão da abertura, normalmente, a abertura dos atos que normalmente eram praticados por advogados a outras profissões. Pode pôr em causa esta independência, pode pôr em causa a própria qualidade da função que é prestada e daquilo que é suposto ser o papel do advogado na sociedade. Porque, repara, até pegando um bocadinho naquilo que disse o Luís Miguel, vamos lá ver, nós temos aqui o seguinte: a independência é um valor que não é dado como adquirido. A questão que o Luís Miguel coloca de trabalhar, por exemplo, numa sociedade de advogados, levanta por vezes alguns problemas de independência. Mas digamos liminarmente uma coisa: este diploma em nada ajuda a resolver esse problema, apenas agrava. Porque parece que estamos agora a querer projetar um novo paradigma de advogado, que é o advogado dependente, o advogado assalariado, o advogado hierarquizado numa estrutura. Ora, eu tenho alergia a tudo isso. O advogado de uma sociedade de advogados, para mim, continua a ser um homem ou uma mulher livre, mas trabalhando em integração. Trabalha em grupos de trabalho, trabalha de acordo com determinados clientes e terá de cumprir algumas regras, é inevitável. Agora, isso se lhe tolher a independência, então está a descaracterizá-lo. E este diploma em nada ajuda a resolver essa questão ou a atenuar essa questão. A pergunta que me fez é muito clara, quer dizer, se eu for um advogado independente e se tiver de analisar um contrato de promessa de compra e venda de um cliente, dir-lhe, olha, isto tem os seus determinados riscos, tem contingências, se eu tenho poucas garantias, talvez devesse pagar um sinal mais baixo. Se eu for advogado de uma entidade que tem interesse em vender ou em comprar, vou negligenciar todos estes aspectos porque o meu objetivo é que o negócio se faça. Posso até não estar mal intencionado, mas tenho efetivamente um desígnio que não é exclusivamente o serviço ao cliente. E isso, obviamente, diminui a independência e diminui o escrutínio disciplinar e deontológico, porque a ordem, e deixe-me falar só esta questão do corporativismo, para mim, é assim, há sempre uma certa tendência para nós defendermos os nossos, ou o nosso mercado, ou as nossas coisas, ou os nossos grupos, ou os nossos clubes, mas a ordem tem um passado de não corporativismo. É preciso dizer que a Ordem foi, em Portugal, uma das entidades que mais combateu, nomeadamente antes do 25 de Abril, pela liberdade, e que agora continua, apesar de algumas pulsões sindicais muito nocivas, e têm de ser rejeitadas rapidamente, algumas pulsões sindicais das quais discordo, a ser a defensora de uma estrutura de Estado de Direito que proteja os direitos humanos. Portanto, nós não somos um sindicato, isto é muito importante. A Ordem não é um sindicato. E se quer combater o corporativismo, seguramente não é por aqui. Não é por aqui. Aqui o que se está a fazer é tentar amestrar a Ordem dos Advogados. É tentar colocar alguém que mande na Ordem dos Advogados fora daqueles que são eleitos pelos advogados. E depois dizendo coisas até um pouco patéticas, do género dizer que nos órgãos disciplinares da Ordem também passarão a estar juris, pessoas de reconhecido mérito. E essas pessoas são eleitas pela profissão. Portanto, não são de reconhecido mérito, são as que eu lá puser. As que derem jeito. Alguns não têm de ser advogados. Eu posso, na minha lista, coloco quem quiser. Não há um filtro para selecionar os de reconhecido mérito. Portanto, são estas proclamações. Ou a defesa da concorrência, que é um absurdo. Olha, a criação de um salário mínimo para estagiários. Mas não há, de facto, uma limitação do acesso à profissão? Eu não concordo com este modelo. Devo dizer que, para mim, o modelo de estágio tem de ser simplificado. Agora, para mim,
o acesso à profissão tem de ser um acesso livre, não tem de ser um acesso fácil. Para mim, a ordem às vezes tem uma certa pulsão errada de pensar que é uma universidade. A ordem não é uma universidade, nem é uma pós-graduação. Agora, há matéria, e por isso é que eu há pouco dizia que o estágio devia ser feito basicamente em universidades, com algumas disciplinas ministradas em, digamos, colaboração com a ordem. Mas enquanto não veio o mundo perfeito, eu diria que é preciso... Concordo com a redução do tempo. Eu acabei com a frequência obrigatória às aulas de estágio, porque quem já tinha o seu patrono e não quisesse ir, não tinha de ir. Eu não tenho de mandar na cabeça dos estagiários. Sou pela realização de uma prova final global, parece-me que isso é útil. Porquê? Não é para dificultar a entrada. Nós temos quase 40 mil advogados. Até esse sistema de dificultar a entrada não tem funcionado muito bem. Basta ver que somos um advogado por 250 pessoas ou algo assim em Portugal. Portanto, isso é outro mito, é um disparate. Agora, o que não pode é criar-se nenhum mecanismo artificial de dificultar o acesso. Isso é uma coisa diferente. E, portanto, isso não tem nada a ver com, por exemplo, tomar medidas como impor um salário de 150 euros, que isso sim será um grande limite ao acesso à profissão, porque há muitos advogados que não terão possibilidade de pagar esse valor, que aliás é mais do que o Estado paga a funcionários judiciais, por exemplo, porque lidar com o dinheiro dos outros é sempre relativamente mais fácil, e portanto... Eu diria que isso... Está a dizer a mesma coisa. É verdade. E por isso... É verdade. E por isso é que é um grande limite ao acesso à profissão. Porque eu quero ver onde é que se irão encontrar escritórios de advogados e advogados em nome individual, seja quem for, que possam pagar estes valores, que é o mínimo, como diz. Não sei qual será o máximo. Isto é a questão mais importante. Quando se é médio e longo prazo, eu estava a falar dos jovens, porque isto não se pode ser bicéfalo e pensar que a advocacia só existe em Lisboa e Porto e que está concentrada num conjunto de sociedades de advogados. Como eu disse, tivemos aqui a falar aqui há uma semana ou duas sobre um tema e estávamos exatamente a tocar neste tema aqui. Eu tenho o privilégio de trabalhar em Lisboa e morar em Sesimbra. E imaginar que os meus colegas que exercem profissão em Sesimbra, ou qualquer miúdo que qualquer dia se licencie e quer viver e trabalhar lá e achar que o patrão tem condições para fazer, é impossível. Até porque as rendas em Lisboa não são as rendas lá. O custo da água, do gás e da luz em relação com o consumo do escritório em Lisboa não é o mesmo que em Sesimbra. Portanto, pensar naquilo que é a gestão de um pequeno escritório de advogados local, e quando falo disto, falo do Minho, Algarve, Madeira e Açores, é achar que tudo isto se vai aplicar apenas a Lisboa e Porto, e particularmente, e não é só Lisboa, é Lisboa das Avenidas Novas, Amoreiras e Saldanha. Portanto, faz um triângulo ali, daquele triângulo... Não. É Lisboa dos grandes isto está pensado, mesmo para Lisboa, está pensado para um triângulo. Isso é uma espécie de números clausos. Ok. Está pensado, e não funciona, e no Porto é aliados e Avenida da Boa Vista e pouco mais. Portanto, isto não é não conhecer minimamente o país real. E é isto que nesta parte também assusta. Deixem-me puxar também a questão para um novo tema que tem vindo a ser falado, que é o tema da inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, que no fundo ganha conhecimento com a própria aplicação dessa mesma inteligência artificial num setor tão sensível como o da justiça. Rogério Alves, isto é particularmente sensível nesta área do direito? Provavelmente, eu vou dizer, eu tenho uma visão filosófica do mundo que assim, quase todas as coisas, é muito difícil imaginar o que quer que seja que não possa ter uma boa utilização ou uma má utilização. As coisas não são boas ou más em si. É como em tudo, na verdade. É quase como em tudo. Energia atómica da coisa. É verdade. É muito difícil. Um telemóvel pode ser uma arma de agressão, pode ser para eu dar um recado e estar a pode ser também uma coisa que inviabiliza um almoço, porque eu estou a falar o tempo todo e a pessoa que está a almoçar Quais é que comigo... são as maiores dificuldades que vê que possam existir na aplicação e no próprio desempenho da função? Vou dizer, é não haver planeamento e previsibilidade. Isto é, se a inteligência artificial for uma boa maneira de recolher dados, sistematizar dados, analisar processos, catalogar processos, ajudar a descobrir palavras no meio daquele emaranhado... Dos megaprocessos. Dos megaprocessos. Aquele emaranhado daquele planeta processual, naquele congestionamento. Se for algo que facilita mais rapidamente o acesso à jurisprudência, o acesso a decisões até de tribunais de primeira instância, que mais rapidamente nos coloca na rota dos professores portugueses, espanhóis, brasileiros, franceses, seja lá o que for, pode ser um ótimo auxiliar para o direito, desde que não tome conta de nós. Isto é, o grande problema é, eu caso tenho lido um pouco sobre inteligência artificial, também me atemoriza um pouco a sua chegada, devo confessar. Mas nós temos de continuar a ser mais inteligentes que a inteligência artificial, pelo menos no modo de controlarmos os seus efeitos. E eu vivo mais na esperança do benefício que pode trazer
do benefício que pode trazer do que do dano que pode causar. Evidentemente terá alguns danos do ponto de vista da dispensa de pessoas. Esse é um problema muito É um problema sensível. de risco de redução de Mas número isso de... não se pode parar o vento com as mãos. Quer nós queiramos, quer não, ela vai estar aí, vai ser útil para as pessoas e vamos tirar o melhor partido dela e tentar minorar os danos. Miguel, é mesmo este o maior risco da eu acho redução do número de advogados? Além do número, eu acho que o número vai impactar muito quem trabalha de forma mais simplista. Isto é, a inteligência artificial vai atacar rapidamente, nomeadamente quando chegar em força ao direito, e vai chegar. Portanto, achar que não vai chegar e negar o inegável é por simplesmente nadar contra uma onda da Nazaré, daquelas de 30 metros, até impensável. Ela vai chegar e vai chegar em força, não sei quando, não sei como, tenho dificuldade em antecipar e também tenho... Lá está, porque percebo claramente que a próxima década vai ser uma década, não tem nada a ver com o que se passou para trás a vários níveis, e esta é talvez a mais impactante. Percebo que, e isto é o desafio, é que cada vez mais os advogados têm que... Porque há coisas que a inteligência artificial não vai fazer, e por contraponto chama-se inteligência emocional. A inteligência artificial não se vai conseguir sentar frente a um cliente e decifrar na sua leitura facial, na sua posição, que ele não está confortável, não é aquilo que ele quer. Alguma coisa está errada, alguma coisa vai desconfiar. A inteligência artificial não vai chegar aí. Portanto, o advogado vai ser sempre necessário, mas vai sempre necessário cada vez mais para aquilo que é mais difícil, que é aquilo mais interpessoal, que é mais intuitivo. Isso não vai conseguir. A inteligência artificial, como o Rogério diz, eu vejo como uma ferramenta que vai substituir um conjunto de atos mecânicos, operacionais, de menor valor acrescentado. Agora, tudo o que não vai eliminar, pelo contrário, vai até potenciar e valorizar cada vez mais aquilo que um advogado pode fazer. E para fecharmos, uma última questão para ambos, e esta vou-vos pedir que sejam curtos na resposta, ainda que o tema desse para um programa ou 2 ou 3 em si mesmo. O Governo tem anunciado uma série de medidas de agilização, simplificação e também digitalização na Justiça. Isto chega para ajudar a melhorar um pouco o atual estado da Justiça e as dificuldades com que os advogados se confrontam no dia-a-dia? Vamos ver, tem de se ver. Eu fui um defensor dos sítios, sou um defensor do CITAF, sou um defensor da aplicação das tecnologias e isso pode efetivamente ajudar. O problema é que as questões são tão complexas e tão embrincadas que até a inteligência artificial vai ter ali alguns problemas. Porque chegou-se de facto a um ponto... Vai ter um nó. Vai ter um nó cego. Chegou-se de facto a um ponto em que os problemas são muitos e as soluções que o Estado tem preconizado, que é suprimir recursos, aumentar custas e esconder artificialmente processos, quando diz que ao fim de 2 ou 3 ou 4 meses, não havendo bens para executar, os processos deixam de ser considerados como existentes, são as 3 vias que têm sido descobertas como existentes para a estatística. Para reduzir dependências. E portanto, com estas falsas soluções, não vamos lá. Afasta-se as pessoas da justiça. Com essas que são preconizadas, demos-lhe o benefício da dúvida, nós que, regra geral, só temos o malefício da dívida. Muito bem, Miguel. Simplificação e digitalização é importante, mas acho que há mais 2 questões que vão ter que entrar obrigatoriamente, mais tarde ou mais cedo, se quisermos, porque um país sem justiça social, eficiente e eficaz, não coloca em risco a própria democracia. E acho que sem investimento e uma alteração cultural dos próprios agentes da justiça é fundamental. Conceitos como a eficácia e eficiência têm que começar a ser compreendidos e implementados, porque ter sentenças a 8, 10, 12, 15 anos de uma coisa que é impensável. Investimento, tudo além da questão da digitalização e da simplificação, investimento em todo o edifício da justiça, das pessoas e nos meios, mas acompanhado de uma alteração cultural, da mudança de um paradigma a 180 graus, porque senão é pôr apenas mais dinheiro num buraco negro. Muito bem, muito obrigada, Rogério Alves, por ter participado neste nosso episódio. Obrigada, Miguel, por mais esta análise do Advogado do Diabo. Para a semana fazemos uma breve pausa. Até à próxima.